Professora Valdiana Gomes, mais uma aula, língua portuguesa, gramática, tá certo? E antes de irmos, para a orientação da nossa aula de hoje, vamos fazer a nossa acolhida, tá certo? E eu trago para vocês um texto curto, significativo, que possa levar a nossa reflexão. A solidariedade é um ato de bondade com as pessoas, e a nossa escola cultiva e pratica isso com vocês, tá certo? Seja ajudando alguém menos favorecido que você, ou seja tendo empatia com um colega. Você já está sendo solidário. Tratar com importância a existência do outro é a essência desse ato. Embora muitas vezes o valor da solidariedade seja reconhecido, nós sabemos que não é tão fácil praticá-lo e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ser solidário é agir com o coração, sem outros interesses, o que para muitas pessoas acaba sendo um desafio. Você costuma ser solidário? Essa seleção de frases de solidariedade vai te fazer refletir um pouco mais sobre esse assunto e te inspirar a se conectar com quem está ao seu redor e com suas reais necessidades? Pense nisso, certo? Então, a acolhida de hoje é esse convite, para que você pense nessa solidariedade, tá bom? E como proposta, pegue aí sua agenda, sua gramática, faça sua anotação. E como proposta para a aula de hoje, nós vamos começar com o conceito de adjetivo, tá certo? Então, você vai para a sua página 114, que é adjetivo, e nós vamos até a página 121. A gente vai resolver algumas questões, tá certo? Porque a gente vai estar criando conceito. E de onde eu parar, aí vocês dão sequência, tá bom? Tudo bem? Podemos começar? Pegou sua gramática? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Nós vamos começar. Em outro momento, nós estudamos os substantivos. E essa relação que os substantivos mantêm com os nomes, tá certo? De caracterizando. Os adjetivos, eles têm uma íntima relação com os substantivos, tá certo? Ao passo que os substantivos, eles nomeiam, os seres, eles classificam, os adjetivos, eles vão atribuir características, qualidades, tá certo? Então, a gente vai concluir o quê? A gente vai começar a entender o quê? Que os adjetivos são modificadores dos nomes, tá certo? Atribuindo qualidades, características e propriedades. O adjetivo, ele vai concordar em gênero e número com o nome a que está associado num determinado contexto. Ele vai ter que fazer essa concordância, ele não vai estar descaracterizado, ele vai estar associado, ele vai estar concordando, ele vai estar em parceria, tá certo? E nós temos as regras para a formação do feminino e do plural, que são idênticas às indicadas para os nomes nos substantivos, tá certo? Aí nós temos aí, Reis de traiçoeira, na linda roseira, aranha deixou, Joaninha faceira, ligeira, brejeira, na rede pousou. Teimoso girassol, olhando sempre o sol, nem a cena notou. Moroso caracol, nem sol nem girassol, caracolando olhou. Ligeiro passarinho, de bico bem fininho, a teia desmanchou. Então, você perceba, traiçoeira, rede, linda, roseira, Joaninha faceira, Então, a gente fala da concordância nesse sentido. Aí, nós vamos para a classificação do adjetivo, Nós vamos ter aí, de acordo com o contexto, linda, ligeira, que foram os primitivos. Aí, traiçoeira, de traição. Teimoso, de teima. Faceira, de face. Brejeira, de brejo. Fininho, de fino. Nesse caso, os derivados, tá bom? Aí, nós temos, linda, ligeira, adjetivo primitivo. De novo, os derivados. E a gente vai reconhecendo toda essa classificação no contexto, tá certo? Nesse contexto. Aí essa variação, ela vai acontecer como, professora? De gênero. Os adjetivos que possuem uma forma para o feminino e outra para o masculino chamam-se biformes. O menino é alto, a menina é alta. Você vai ver aí. Uma forma para o feminino e outra forma para o masculino. Os que não variam em gênero chamam-se uniformes. Quanto ao gênero, o menino está triste, a menina está triste. Você percebe aí que é quanto ao gênero. O número, ele vai ser singular ou ele vai ser plural. O menino é alto, os meninos são altos. Também, sexto ano, há adjetivos com a única forma para o singular e para o plural. Nesse caso, diz que eles são uniformes, quanto ao número. Este exercício é simples, que gestos mais reles, o exemplo.
E os adjetivos variam em grau para expressar maior ou menor intensidade. Uma coisa é dizer que ele está triste, outra está muito triste. Ele está mais triste do que os outros. Ele é o mais triste. Né? Então, você vai perceber que esse grau do adjetivo ele vai variar na intenção, no sentido que eu quero dar. O grau normal, né? O pai é alto, um grau normal. Um grau comparativo, o pai é mais alto do que o avô, um grau comparativo de superioridade. O neto é tão alto como o avô, um grau comparativo de igualdade. O filho é menos alto do que o pai, um grau comparativo de inferioridade. Você poderia nem saber a classificação. Mas quando eu digo o pai é mais alto, você já vê que é superioridade. Quando eu digo que é tão, igualdade. E quando eu digo que é menos, inferioridade. Né? Então, as palavras, elas te norteiam para isso. E a gente vai para o grau superlativo relativo. O pai é o mais alto, né? Que é o relativo de superioridade. O neto é menos alto, que é o relativo de inferioridade. E o absoluto, né? O superlativo absoluto. Tem o relativo, esse que nós vimos, e o absoluto, que é quando eu vou dizer, né, o grau superlativo absoluto sintético ou analítico. Quando eu digo o pai é altíssimo, é um grau superlativo absoluto sintético. Quando eu digo o pai é muito alto, um grau superlativo absoluto analítico. Né? Aí a gente vê toda essa colocação dos adjetivos, tá certo? Nessa função que a gente analisa, né? Que a gente explora. Aí você vai pegar aí a sua gramática para a gente construir o conceito nesse primeiro momento, na página 114, tá certo? Aí você vai acompanhar comigo. Na 114, a gente tem lá, construindo o conceito. Aí observa essa pintura. Aí você percebe, né? Primeiro você vai fazer essa leitura cuidadosamente, tá certo? Observando a paisagem, o mar, as roupas de um menino, de um cachorro, né? De um senhor. Aí você vai para a página 115. Na página 115, junto comigo, você vai fazer a leitura. Na pintura há um homem, verdade. Um menino e um cachorro. Acabei de falar. Observe o homem. Aí você vai observar só o homem, que a gente pede isso. Item A. Ele é novo ou é velho, sexto ano? Justifique sua resposta com elementos do texto. Aí você vai analisar. Esse homem, ele é novo ou ele é velho? Você vai chegar à conclusão. Ele é um homem velho, né? Olha, pois tem cabelo e barba brancos e usa uma bengala, certo? Ele é um homem velho, né? A gente identifica pela cor do cabelo e da barba, daí, né? Pode observar a figura e usa uma bengala. Então, são indicativos, né, indícios da descrição do homem, os detalhes do homem, tá certo? Que tipo de roupa ele usa? De que cor? Aí você vai analisar a figura para poder dar a resposta. Ele usa um casaco de marinheiro, né? A gente vê pela borda da manga, né? Azul e uma calça comum de cor bege, certo? Professora, a gente tem que responder assim? Exatamente. O que usa na cabeça? Usa um boné, um cap azul, típico dos marinheiros, certo? De que cor é o lenço que se vê saindo do bolso de trás da calça do homem? Olha aí, a gente vai analisar os pormenores. É vermelho, com bolinhas brancas. Professora, eu tenho que dizer exatamente assim, com todas as características, tá certo? A questão ela é muito minuciosa. Tá? Qual é ou pode ter sido a atividade profissional do homem? Justifique sua resposta. Então, não existe nenhuma palavra que nos dê essa noção. Mas a gente vai fazer a leitura de imagem, né? Visual. Então, a gente vai perceber o quê? Que provavelmente ele foi marinheiro, tá certo? Pois um casaco da marinha, né? Ele usa um casaco da marinha e um boné tipo de marinheiro. Como usa uma calça comum, né? Que ele não está todo uniformizado, é provável que esteja aposentado, certo? Então, você volta lá. Provavelmente ele foi um marinheiro, pois usa um casaco da marinha, né, e um boné típico de marinheiro. Aí, como usa uma calça comum, é provável que ele esteja aposentado, porque se ele estivesse trabalhando, ele estaria com o uniforme completo. Né? Segunda questão, observe o menino. Por que nós estamos fazendo assim? Porque nós estamos construindo o conceito junto com vocês, tá certo? Que tipo de roupa ele está usando? De que cor? Aí nós vamos nos deter agora só à leitura do menino. Ele está usando o uniforme de marinheiro azul, né, o menino, com detalhes brancos, tá certo? E tem A da segunda questão, o menino, ele está usando o uniforme de marinheiro azul com detalhes brancos. O que ele tem nas mãos? Ele tem um cap azul, olha aí, né, de viradozinho.
igual ao do homem, certo? Porque a questão pergunta o que ele tem nas mãos e de que cor. Né? Que tipo de relação você acha que existe entre o homem e o menino? Aí a gente vai analisar, né, pelo contexto, pela nossa leitura de imagem, pelo nosso conhecimento de mundo. Pela idade de ambos, é provável que seja avô e neto, não é verdade? Aí nós vamos aí para a página 116. O que eles estão observando, sexto ano? Né? Analise aí. Você vai responder. Eles estão observando o mar, onde navega o navio à vela, certo? O que o homem pode estar fazendo para o menino? O que o menino pode estar imaginando? O homem provavelmente está contando ao menino como é a embarcação e como é a vida no mar. O menino, por sua vez, deve estar imaginando como seria se ele também fosse um marinheiro como um homem. Deu para entender? De novo. O homem provavelmente, né, está contando ao menino como é a embarcação e como é a vida no mar. O menino, por sua vez, deve estar imaginando como seria se ele também fosse um marinheiro como um homem. Tá certo? Observe o cachorro que acompanha o homem e o menino. Qual é a cor dele? Ele é branco, com algumas manchas pretas. E a questão te colocou aqui do lado, né? O cachorro para você poder analisar com maiores detalhes, né? E o tamanho? É um cachorro pequeno, médio ou grande? Ao nosso ver, aí pela imagem que nós temos da figura do cachorro, ele é um cachorro pequeno. Né? De quem o cachorro é companheiro, vocês acham? Vocês acham que é de um, dos dois? Poderia ser dos dois, né? Provavelmente dos dois, mas principalmente do menino, que com certeza deve brincar com ele. Mas, professora, se eu colocar só dos dois está certo? Tá certo. Mas se eu quiser colocar dos dois, mas principalmente do menino também pode? Pode sim. Né? Porque a gente induz, assim, que o menino brinca mais com o cachorro em virtude do tamanho, né? Da habilidade, da facilidade de movimento, tá certo? Observe o lugar onde está o homem, o menino e o cachorro. Ah, como é esse lugar? Justifique sua resposta com elementos da pintura. É um lugar alto, próximo do mar, pois se avistam gaivotas, os telhados das casas e mastros de embarcações, tá certo? Então, é um lugar alto, né? Próximo do mar. Por que, na sua opinião, eles foram a esse lugar? Eles foram porque eles queriam ter uma visão, né, abrangente do mar, né, para poder avistar melhor a embarcação. Se a conversa era sobre embarcação, então esse lugar favorecia, né, essa análise melhor, tá certo? Aí agora, pessoal, a gente vai mais uma vez para o objetivo da aula de hoje, que é conceituar o adjetivo. Né? Então, a gente no livro de vocês aí, na página 116, lá no final, você vai acompanhar comigo, ó. Nas respostas às questões anteriores, você provavelmente empregou palavras como velho, verdade, né? Azul, bege, vermelho, com bolinhas, preto, cinza, alto, para caracterizar as roupas do homem e do menino, as cores e o tamanho do cão e o local. Essas palavras na língua portuguesa, sexto ano, elas são denominadas, classificadas de adjetivos, certo? São palavras, né, que atribuem características, qualidades ou estados, tá bom? Aos seres. Na frase, funcionam como especificadores do núcleo de uma expressão. Esses especificadores do núcleo de uma expressão é quem nós chamamos de substantivo, certo? Então, os adjetivos são palavras que atribuem características, né, qualidades, estados aos seres. Na frase, funcionam como especificadores do núcleo de uma expressão. No caso, né, especificadores do substantivo, tá bom? Quando eu digo assim, olha, pelo nosso exemplo, né? Substantivo, adjetivo. Uniforme azul. Uniforme é um substantivo, azul é um adjetivo. O uniforme vai ser o núcleo e o azul vai ser o especificador de núcleo. Né? É o que caracteriza, é o que diferencia esse uniforme de outros, a cor. Né? Substantivo e adjetivo, no outro exemplo, lenço vermelho, por exemplo, lenço, substantivo, vermelho, um adjetivo. Então, um especificador do núcleo. Às vezes, o papel de adjetivo é desempenhado por mais de uma palavra, certo? Ou seja, por uma expressão. Uniforme de marinheiro, olha aí, ó, locução adjetiva de marinheiro, especificador de núcleo. Né? Lenço de bolinhas vermelhas, né? Especificador de núcleo também. Esse uniforme de marinheiro, sexto ano, a expressão de marinheiro, ele modifica o substantivo uniforme, se você prestar bastante atenção, indicando o tipo de uniforme, tá certo?
O mesmo ocorre em lenço de bolinhas vermelhas, em que a expressão de bolinhas vermelhas caracteriza o lenço. Então, a relação é de caracterização, a relação é de identificação, a relação é de identificar, de relacionar, de diferenciar, certo? Expressões como essas são formadas por mais de uma palavra e têm o papel de adjetivo, certo? Recebe o nome de locuções adjetivas. Em algumas situações, as locuções adjetivas podem ser substituídas por um adjetivo equivalente. Por exemplo, né? A professora, além de relacionar, de conceituar, de caracterizar, elas também podem ter um outro valor, elas também podem ter outro sentido? Pode. Porque a língua portuguesa, ela expõe essa dinamicidade. Ela é dinâmica, ela se relaciona, elas não estão isoladas, elas precisam apoiar uma a outra. A relação do substantivo com o adjetivo é nessa perspectiva mesmo, de relação, de caracterização, de complementaridade, né? De núcleo, de formação, tá certo? Então, quando ele diz assim, ó, exposição de selos, eu poderia dizer exposição filatélica, né? Amor de filho, amor filial. Então, é um recurso utilizado pela língua. Aí vamos ver essa primeira questão da página 117. Leia os quadrinhos abaixo com os personagens de Gaturro e Ágata, né? Você vai ver o primeiro quadrinho, olha com bastante atenção, tá certo? Segundo, terceiro, as imagens que dizem muito. Ontem ligue a felicidade ontem ligue a felicidade nas pequenas coisas, né? Olha aí. O que Gaturro tem nas mãos? Para que serve esse instrumento? A gente vai analisar. Gaturro tem nas mãos uma lupa, né? Um instrumento que possibilita ver as coisas em tamanho ampliado. É importante que você explique, tá bom? O que Gaturro está fazendo? O que ele fez? O que você observa aí na imagem? Ele está olhando com a lupa pequenos insetos ou sujeirinhos do chão. Né? Se você tiver dúvida, você volta lá para a imagem e é isso que você vai perceber. Né? Olha aí, aqui no chão, lá no quadrinho, ele faz exatamente assim. Qual é a reação de Ágata? Ela fica intrigada, porque não entende o que o Gaturro está fazendo. Ela não está entendendo qual é o objetivo, né, da pesquisa dele, o que ele está fazendo. No último quadrinho, Gaturro diz: a felicidade está nas pequenas coisas. Levante hipótese. Por que a felicidade e a expressão pequenas coisas estão escritas com letras maiores? Né? Para dar um destaque à fala filosófica de Gaturro. Né? Então, assim, parecia-se que ele está fazendo uma coisa, mas ele vem aí com um tom filosófico. Né? O humor da tira é baseado na falta de compreensão de Gaturro em relação ao que leu. Explique como Gaturro compreendeu o que leu. Como é essa compreensão do Gaturro? Né? Será que ele entende? Ele compreendeu pequenas coisas com sentido de coisas pequenas. Né? Então, aí mais uma vez aqui eu chamo sua atenção para a leitura e interpretação de texto. Como o sentido é dado ao texto? Como as atribuições é dado ao texto? Aí você volta lá para a figura e você vai ver o quadrinho, né? Nessas imagens, a interpretação que você vai ter em relação ao sentido que Gaturro está dando, tá certo? Então, você vai encontrar aí, né? A frase filosófica que ele deu e ao sentido real que ele estava explicando. Explique a diferença de sentido entre pequenas coisas e coisas pequenas. Você sabe qual é essa diferença? Quando eu digo pequenas coisas ou coisas pequenas, a que é o que eu estou me referindo? Olha aí. Pequenas coisas, sexto ano, né? Significa coisas banais, né? Cotidianas. Enquanto coisas pequenas significa coisas de pequeno porte. Visualmente, a gente identifica como menor, pequeno. Deu para entender? Então, de novo. Pequenas coisas significa coisas banais, né? Enquanto coisas pequenas significa coisas de pequeno porte. Aí aqui na página 118 ele faz uma pergunta, né? Você acredita em horóscopo? Gosta de animais de estimação? O texto a seguir faz indicações sobre animais de estimação para um dos signos. Leia e responda as questões de 3 a 7. Olha aí. Câncer. Gato e cachorros nativos de câncer são sensíveis, certo? Vulneráveis e carinhosos. A astróloga Maria Helena Martins explica que eles são muito caseiros e adoram a maioria dos animais, sejam eles domésticos ou não. Muitos dependem das outras pessoas, vivem para cuidar dos que amam. Por isso, precisam ter um animal de estimação que seja como se fosse seu filho, certo? Além disso, a pessoa de câncer precisa interagir, dar e receber carinho boa parte do tempo, conta a astróloga. Por isso, o gato e o cachorro
são ótimas opções por suas personalidades mais carinhosas. Disponível em HTTP. Saiba quais são os bichos de estimação que combinam mais com cada signo. Acesso em 30/6/2016, tá bom? Então, a nossa aula ela encerra por aqui. A sua tarefa agora vai ser responder, né, as demais questões a partir da página 119, tá certo? Da 119 você vai começar, porque os demais, né, nós já fizemos. E eu gostaria que vocês tivessem dúvidas, lessem na gramática, observassem as informações, principalmente os exemplos e todo esse contexto que nós demos agora para essa aula, tá certo? Nós fomos juntos construindo o conceito para assim evitar maiores dúvidas de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Fique em casa, tá certo? A gente se despede de vocês com um abraço carinhoso. Não deixe de fazer sua tarefa em dias, organize sua agenda. Um abraço cheio de paz para você.